Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a terceira conferência de uma série de vídeos sobre os argumentos do senhor Carlos Nogueira contra a posição sedevacantista. O professor Carlos Nogueira, semana passada, escreveu um artigo, foi publicado em várias páginas do Facebook, com assim chamados 4 argumentos ou 4 erros centrais do sedevacantismo. Nós já respondemos a 2 erros centrais, não do sedevacantismo, mas na verdade do senhor Carlos Nogueira, os 2 erros dele sobre a posição. Agora nós vamos ao terceiro, e o terceiro tem a ver com a visibilidade da igreja. Então ele fala que o sedevacantismo, a vacância da sé apostólica, para ser mais específico, ela significa que a igreja deixa de ser visível, o que é falso. E nós vamos provar agora, primeiro, como sempre, vamos examinar o que é o pensamento do senhor Nogueira, no que consiste o terceiro argumento. Então, o terceiro argumento é assim: os sedevacantistas dizem que os verdadeiros católicos podem ser dirigidos, em caso de sedevacância, não conhecia esse termo, pelo próprio Espírito Santo, ou seja, invisivelmente. Mas ser dirigido de todo invisivelmente é próprio do anjo e não condiz com a natureza também carnal do homem. Foi exatamente porque o homem não é um anjo e é também de carne que Deus mesmo se encarnou. E é também por isso que Pio XII, em sua encíclica Mystici Corporis, diz que a igreja não é nem nunca será pneumática, ou seja, de puros laços espirituais e sem hierarquia visível. Vê-se assim que o sedevacantismo infringe uma vez mais algo afirmado pelo magistério, além de sustentar algo muito inconveniente do próprio ângulo puramente racional. Eu não sei quem anda informando o senhor Nogueira sobre sedevacantismo, mas deve ser uma pessoa que realmente tem dificuldade em expor pensamento sedevacantista, porque este terceiro argumento ele parte de uma premissa ou de uma tese sedevacantista que eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi esta tese de que ele fala que os sedevacantistas usam. Eu não conheço. Eu gostaria que ele apresentasse, já que se trata realmente de provar alguma coisa, as fontes do que ele está dizendo, porque realmente não dá para saber de onde ele tirou isso. Eu acho que foi da cabecinha dele, da mesma cabecinha que entendeu errado o Vaticano I, a Constituição Pastor Eterno, entendeu de uma forma realmente absurda, não? O que estava escrito ali não dava para entender assim, mas ele entendeu. Então veio da cabeça do Sr. Nogueira, não da realidade. O segundo argumento, da cabeça do Sr. Nogueira veio um conceito falso da promessa de Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, que é comum a muitos tradicionalistas, mas isso está na cabeça deles e não na realidade. Você não vai encontrar esta explicação neste sentido. E agora nós vemos novamente o senhor Nogueira inventando realmente uma proposição do zero, né, e atribuindo ela aos sedevacantistas. Eu sinceramente não sei de onde ele tirou isso. Os 2 primeiros argumentos continham uma interpretação do Concílio do Vaticano e do Mateus 16, 18. Esse terceiro argumento, porém, inventa uma tese que não existe. Os sedevacantistas dizem que os verdadeiros católicos podem ser dirigidos, em caso de sedevacância, pelo próprio Espírito Santo, ou seja, invisivelmente. Eu quero que me prove isto aqui. De que sedevacantista que ele tirou essa tese? Porque eu não encontrei nenhum, assim, os autores sérios, não encontram nada disso. Na verdade, o que eles falam justamente é no sentido de defender a visibilidade da igreja. A verdadeira visibilidade da igreja, e não a visibilidade meramente carnal, a visibilidade naturalística que o senhor Nogueira está defendendo aqui. E é isso que nós vamos denunciar neste vídeo. Que a visibilidade do senhor Nogueira é uma visibilidade para bestas, não é para homens. É uma visibilidade meramente material, bruta. E não tem nada a ver com a visibilidade que a igreja coloca, com a sua visibilidade que a distingue
né, e a torna realmente visível perante aqueles que buscam a verdade, porque é o que ela tem realmente de divino, que ela tem de espiritual. Então nós vamos entender isso aí. Claro que há o aspecto jurídico, como veremos aqui, mas não do modo como quer dizer o Sr. Nogueira, que é isto aí pronto. De resto não interessa se eu sou um herege, não interessa se eu não estou em comunhão com a igreja nos sacramentos e na submissão às autoridades legítimas. Isso tudo é absurdo. Tudo é totalmente absurdo. Vamos lá então. Não é difícil de entender o porquê o Sr. Nogueira pensa que pensamos assim. Em seu universo naturalista, a falta do ocupante do ofício papal significa sua extinção, a extinção do ofício papal, a destruição da sociedade, da igreja e o descumprimento da promessa de Cristo. O ocupante pode ser um papa inútil, falível, defectível e transformar a igreja igualmente em uma instituição inútil, falível e defectível, mas ele precisa estar lá. Não importa que ele tenha que ser corrigido a todo momento por pessoas mais esclarecidas sobre a tradição da igreja, como o Sr. Nogueira, ele precisa estar lá, ainda que, estando lá, ele muito ajuda quando não atrapalha. Realmente, quando ele fica bem quietinho e deixa o Nogueira ensinar as doutrinas tradicionais, ele é muito bom. Agora, quando se pronuncia, fala essas coisas de Vaticano II, pena de morte, ecumenismo, aí não dá certo. Aí realmente seria melhor que ele ficasse bem quietinho e deixasse a gente, né, guiar o rebanho. É isso aí. Então, este é certamente um conceito naturalista ou carnal de papado e de igreja. E não somente isto, ele nega as prerrogativas da Santa Sé e as propriedades da igreja. Nós vamos demonstrar o porquê. O Sr. Nogueira, alegadamente, deseja evitar a crença em uma suposta alma sem corpo, pela crença em um corpo sem alma. Eis que fomos dos anjos às bestas. É até, de certa forma, congratulatório dizer que nós prezamos pelo espiritual da igreja, pela fé, esperança e caridade, pela posse dos bens espirituais que a igreja oferece, que só ela pode oferecer, da salvação e tudo mais, né? E o Sr. Nogueira ficar realmente apenas com o aspecto jurídico, com o aspecto bruto, físico, né? Mas em realidade o Sr. Nogueira está com nada, porque nem esse corpo jurídico é legítimo e nem eles possuem a virtude sobrenatural da fé que é necessária para que pertençam à igreja e ocupem um cargo ou recebam benefícios da igreja. Então aí está a questão. Mas não é preciso viver nesse dilema entre anjos e bestas. Não é necessário. Por quê? O papado é perpétuo. E a igreja é visível ainda em períodos de sé vacante. Não é necessário perder-se nesse dilema insolúvel entre anjos e bestas. Com efeito, a premissa maior do Sr. Nogueira é uma criação dele, fundada em seus próprios preconceitos, e não uma tese sedevacantista. Quero que ele me prove que é uma tese sedevacantista, esta falácia dita por ele. Como foi visto na resposta aos 2 primeiros argumentos, o papado é perpétuo e a igreja não morre, portanto, ela continua sendo visível, indefectível e infalível. Isso já foi provado nos 2 vídeos anteriores. Abre aspas. Ninguém está sugerindo ou implicando que o papado não seja essencial para a constituição da igreja, pois ele certamente o é, mas o papado continua existindo mesmo quando não há um papa reinante, como o cardeal Franzlin explica, como foi explicado nos vídeos anteriores. Em algum momento do seu ensaio, Michael Davis, e aqui nós podemos substituir Michael Davis perfeitamente por Carlos Nogueira, que é realmente uma comunhão de confusão, de pensamento, né, de pensamento embaraçado e enlouquecido entre os dois. Eles têm a mesma ideia, né? É quase em tudo. Então, Michael Davis sugere que a tese sedevacante entra em conflito com a visibilidade da igreja. Adivinha? Tem outro alguém aqui no Brasil,
Nosso Michael Davis Tupiniquim que diz a mesma coisa, né? E, contudo, não há fundamento para sustentar que a igreja é invisível quando perde grande massa de seus prelados, nem a igreja invisível se os seus membros são drasticamente reduzidos em número. De fato, houve um tempo em que a igreja inteira estava confinada em um único cômodo. Aqui ele cita os Atos dos Apóstolos. Portanto, não importa o quanto Davis insista na indefectibilidade da constituição divina da igreja, tudo isso não serve de nada, pois, embora seja verdade que a indefectibilidade da constituição divina é um dogma, é igualmente verdade que não existe incompatibilidade entre este dogma, isto é, que a igreja permanece sempre visível, e a presente situação, ou seja, a vacância da sé apostólica, na qual o ofício papal e praticamente todos os ofícios episcopais estão vacantes. Não existe incompatibilidade. Fecha aspas. Essa é uma citação tirada do livro do John Daly. E John Daly também tem uma nota de rodapé, que é interessante citar, do Monsenhor J. Hagen, onde ele fala justamente sobre essa questão de como que se dá a visibilidade da igreja. Que não é essa visibilidade carnal, essa ter paredes aqui, né? Ou ter lá no Vaticano alguém, né, um heresiarca lá, que eu chamo de papa. Não é isto. Né? Então, diz o seguinte: quando dizemos que a sociedade é visível, não queremos meramente dizer que é composta de seres humanos, mas queremos dizer que existe algo em sua constituição que a caracteriza, identifica e habilita a distinguir-se das outras sociedades com as quais entra em contato. De fato, mesmo uma sociedade secreta, olhe só, deve ser uma sociedade visível, uma vez que mesmo uma sociedade secreta deve ter sua própria constituição e organização. Do mesmo modo, em tempos de perseguição, a igreja frequentemente esteve escondida e poderia, em certas circunstâncias, ser considerada uma sociedade secreta. Mas, mesmo então, ela tinha sua própria constituição e organização do mesmo modo que em seus dias plenos de prosperidade. E assim, sempre foi uma sociedade visível. Eis aqui. Então, texto explicando que esta visibilidade da igreja não é esta visibilidade meramente carnal que eles estão dizendo, mas ela preservar aquelas características que a distingue das outras sociedades. Quais são essas características? Eu vou dizer. Essas características estão na mesma encíclica que o Noguet usa. Ele vai citar esta encíclica, né, justamente para dizer que a igreja não pode ser pneumática, invisível. Ela não é, já mostramos que não é, mesmo em tempo de vacância, não é. Está provado. Continua indefectível, continua a mesma sua constituição, portanto visível. Logo, o argumento de Noguet foi por água abaixo. E vai mais por água abaixo ainda pelo seguinte: porque se nós vemos quais são as características que a igreja tem que manter sempre, nós vamos ver que são características que faltam nesta igreja, que ele diz que é a igreja visível, na seita modernista do Vaticano II. Então, vou demonstrar isso agora. Abre aspas. Como membros da igreja, contam-se realmente só aqueles que receberam o batismo e professam a fé verdadeira, nem se separaram do corpo ou não foram dele cortados pela legítima autoridade, em razão de culpas gravíssimas. Nem todos os pecados, embora graves, são da natureza tais que separam o homem do corpo da igreja, como fazem os cismas, a heresia e a apostasia. Isto é Pio XII, na Mystic Corporis Christi, que foi citada pelo Carlos Noguet. E olhe bem, nós não discordamos, estamos totalmente de acordo com Pio XII. Nós concordamos realmente, veja, a igreja tem que ser visível, e foi provado que ela é visível, mesmo em período de sé vacante. Continua sendo visível. Pediu-se então agora, vamos ver um pouco mais esta encíclica, e viu-se que, veja só, tem que ter a fé católica. Não basta estar lá
vestido de branco e ensinando heresias publicamente. Não basta. Isto aí não é visibilidade da igreja, isto é uma confusão. Porque você admite na sociedade dos fiéis, que é praticamente o conceito de igreja, sociedade dos fiéis, né, aqueles que são infiéis, que não possuem a fé e não professam a fé. Então como é que eu vou identificar esta igreja? Eu que estou buscando a verdade, né? Como é que eu vou achar esta igreja se nessa igreja reúne pessoas que são católicas, realmente pessoas que não professam a fé católica? É impossível. Então, a igreja conciliar por necessidade, ela não é igreja visível. Não pode ser. Então, vamos entender isso aqui. Professar a fé é algo externo e tem de ser assim, pois a igreja tem de ser visível. Se pessoas que externamente negam a fé fossem contadas como membros da igreja, então a igreja deixaria de ser visível. Olhe só, quem é que realmente fala que a igreja não é visível? É justamente essas pessoas que aceitam que infiéis, como Francisco e seus cúmplices, são membros da igreja. As pessoas são obrigadas a aderir a esse conceito. Olha, esse é precisamente o caso de Francisco. Ele não professa a fé da igreja. Então, temos duas opções. Primeira opção, ou Francisco não é um verdadeiro papa e a visibilidade da igreja é preservada, porque claro que não pode ser papa porque não é membro da igreja, ele não pode ser um membro da igreja, então, né? Ele não é um verdadeiro papa e a visibilidade da igreja é preservada. Ou Francisco é um verdadeiro papa, portanto um membro da igreja normalmente, e a visibilidade da igreja desaparece, porque você não tem mais como distinguir. Você não tem mais como localizar aquela sociedade, já que ela inclui inclusive pessoas que não estão em comunhão em matéria de fé. Os sedevacantistas defendem o primeiro ponto, e assim conservam a real visibilidade da igreja. O Sr. Noguet defende o segundo ponto, e assim destrói com a visibilidade do corpo místico de Cristo. Aderindo, sem o dizer, ao conceito pós-conciliar de igreja-comunhão, isto é, existem vários graus de comunhão com a igreja, uns são mais plenamente católicos do que outros. Certamente, isso implica a criação de um monstro ecumênico que nada tem a ver com a doutrina ensinada pelo Papa Pio XII. Então me diga, quem são aqueles que são realmente fiéis a Pio XII? Os sedevacantistas. Quem são os que dizem que são e na verdade não são fiéis a Pio XII? O Sr. Noguet e o seu grupo. Não são fiéis ao ensinamento de Pio XII, porque eles admitem que uma pessoa que nega a fé publicamente, do conhecimento de todos, notoriamente, ele continua sendo membro da igreja visível. Tá? E aí foi-se por água abaixo a visibilidade da igreja. Ela não é mais a sociedade dos fiéis, mas é a sociedade dos fiéis e também dos infiéis. Existem graus. Né? E aí nós precisamos, claro, de um grupo de especialistas e sabichões para corrigir o nosso Papa, corrigir a hierarquia, corrigir toda essa gente, né? Esse bando de comunista, né? É isso aí que nós temos. Esta igreja que não passa de uma seita, né? E não se distingue realmente desses grupos protestantes, cismáticos em geral. Tudo igual. De modo de proceder, modus operandi, tudo igual. Então é isso. Nós temos a verdadeira posição católica, nesse momento que é o sedevacantismo, que preserva o dogma da Igreja Católica, e nós temos esta falsa alternativa, esta falsa ideia do Sr. Carlos Noguet, que mais uma vez mostrou-se falsa, falha, comprometedora, porque ela não cumpre o que promete. Disse que seria a denúncia de um erro central do sedevacantismo, e na verdade o que ela mostrou é que há um erro central no pensamento, no argumento do Sr. Carlos Noguet sobre o sedevacantismo. Então, terceiro argumento destruído, missão cumprida, deu graças. Nós faremos ainda mais um vídeo sobre o quarto argumento, que já foi muito, já até tocamos um pouco, porque em realidade o Sr. Carlos Noguet tem 2 argumentos essencialmente, não 4. Né? Porém, no próximo nós vamos entrar em mais alguns pormenores, porém esse terceiro argumento aqui já foi reduzido a pó. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até a próxima.